Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz de Deus estejam com vocês. Eu sou o Francisco, e hoje eu vou falar sobre como a fidelidade pode te fazer mais leal e confiável. Eu sei que muitos de vocês desejam ter mais lealdade, mais confiança, mais compromisso em seus relacionamentos. Eu sei que muitos de vocês querem ser mais fiéis, mais honestos, mais íntegros em suas atitudes. Eu sei que muitos de vocês anseiam por mais fidelidade, mais lealdade, mais confiabilidade. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus tem uma solução para o seu desejo de fidelidade, lealdade e confiabilidade. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem uma promessa para o seu coração. Deus tem uma bênção para o seu espírito. Deus quer te dar a sua fidelidade, que é fruto do seu espírito, que é prova do seu amor, que é sinal da sua aliança, que é caminho para a sua paz. Como eu sei disso? Porque a Bíblia me diz. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que revela a sua vontade, o seu caráter e o seu amor pela humanidade. A Bíblia é a nossa bússola, o nosso guia, o nosso manual de instruções para a vida. A Bíblia é a nossa fonte de sabedoria, de consolo, de esperança e de fé. A Bíblia é a nossa arma contra o inimigo, o nosso escudo contra as setas, o nosso refúgio contra as tempestades e o nosso alimento para a alma. Por isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, e a ler alguns versículos que podem te mostrar, te ensinar e te inspirar a ter a fidelidade de Deus em meio à infidelidade do mundo. Vamos lá? A primeira passagem que eu quero compartilhar com vocês é Gálatas 5, 22 e 23, que diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Este versículo é uma das listas mais preciosas e completas de Paulo. Ele nos mostra quais são as qualidades que o Espírito Santo produz em nós, quando nos rendemos a Ele, quando o deixamos agir em nós, quando seguimos em obediência. Ele nos mostra quais são os frutos que o Espírito Santo colhe em nós, quando nos enche de sua presença, quando nos capacita com seu poder, quando nos guia com sua sabedoria. Ele nos mostra quais são as virtudes que o Espírito Santo aperfeiçoa em nós, quando nos transforma à imagem de Cristo, quando nos santifica para a glória de Deus, quando nos prepara para a eternidade. Entre essas qualidades, está a fidelidade. A fidelidade é a disposição de cumprir o que se promete, de honrar o que se compromete, de respeitar o que se estabelece, de guardar o que se confia, de amar o que se escolhe. A fidelidade é o oposto da infidelidade, da traição, da quebra, da violação, da desistência. A fidelidade é o reflexo do amor de Deus, que nos amou primeiro, que nos deu o seu Filho, que nos perdoou os pecados, que nos adotou como filhos, que nos deu a vida eterna. Quando temos a fidelidade de Deus em nós, nós temos a sua lealdade em nós. Nós somos leais a Deus, pois Ele nos chama de amigos, e não de servos. Nós somos leais uns aos outros, pois Ele nos manda amar uns aos outros, como Ele nos amou. Nós somos leais ao nosso propósito, pois Ele nos dá uma missão, um chamado, um destino. Por isso, eu quero te desafiar a ter a fidelidade de Deus neste tempo de infidelidade. A cumprir o que você promete, sem mentir, sem enganar, sem omitir. A honrar o que você se compromete, sem falhar, sem desviar, sem abandonar. A respeitar o que você estabelece, sem mudar, sem quebrar, sem violar. A guardar o que você confia, sem revelar, sem expor, sem trair. A amar o que você escolhe, sem duvidar, sem desanimar, sem desistir. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai experimentar a fidelidade de Deus, que é fruto do seu Espírito, que é prova do seu amor, que é sinal da sua aliança, que é caminho para a sua paz. A segunda passagem que eu quero compartilhar com vocês é Provérbios 3, 3 e 4, que diz: Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Este versículo é um dos conselhos mais sábios e valiosos de Salomão.
Ele nos ensina como devemos viver como cristãos, como filhos de Deus, como membros do seu reino. Ele nos ensina que devemos cultivar duas virtudes essenciais, a benignidade e a fidelidade. Ele nos ensina que devemos atá-las ao nosso pescoço, como um colar, como um adorno, como um símbolo. Ele nos ensina que devemos escrevê-las na tábua do nosso coração, como uma lei, como um mandamento, como um compromisso. A benignidade é a disposição de fazer o bem, de ajudar o próximo, de agir com generosidade, de tratar com gentileza, de falar com verdade. A benignidade é o oposto da maldade, da crueldade, da avareza, da grosseria, da mentira. A benignidade é o reflexo do amor de Deus, que nos amou primeiro, que nos deu o seu Filho, que nos perdoou os pecados, que nos adotou como filhos, que nos deu a vida eterna. A fidelidade é a disposição de cumprir o que se promete, de honrar o que se compromete, de respeitar o que se estabelece, de guardar o que se confia, de amar o que se escolhe. A fidelidade é o oposto da infidelidade, da traição, da quebra, da violação, da desistência. A fidelidade é o reflexo do amor de Deus, que nos amou primeiro, que nos deu o seu Filho, que nos perdoou os pecados, que nos adotou como filhos, que nos deu a vida eterna. Quando temos a benignidade e a fidelidade em nós, nós temos a graça e a boa compreensão diante de Deus e dos homens. Nós temos a graça de Deus, que é o seu favor imerecido, que é a sua dádiva gratuita, que é a sua oferta generosa, que é a sua salvação eterna. Nós temos a boa compreensão dos homens, que é o seu respeito, que é a sua admiração, que é a sua confiança, que é a sua amizade. Por isso, eu quero te encorajar a ter a benignidade e a fidelidade de Deus neste tempo de maldade e infidelidade. A ser benigno e fiel a Deus, e a obedecer a sua palavra, a sua voz, a sua vontade. A ser benigno e fiel ao seu próximo, e a fazer o bem, a ajudar, a amar. A ser benigno e fiel ao seu propósito, e a cumprir a sua missão, o seu chamado, o seu destino. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai experimentar a benignidade e a fidelidade de Deus, que são frutos do seu Espírito, que são provas do seu amor, que são sinais da sua aliança, que são caminhos para a sua paz. A terceira e última passagem que eu quero compartilhar com vocês é Mateus 25, 14, 30 que é a parábola dos talentos. Esta é uma das histórias mais importantes e desafiadoras de Jesus. Ele nos mostra o que é o reino de Deus, que é o domínio, o governo, a autoridade, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ele nos mostra o que é a fidelidade, que é a disposição de cumprir o que se promete, de honrar o que se compromete, de respeitar o que se estabelece, de guardar o que se confia, de amar o que se escolhe. Ele nos mostra o que é a responsabilidade, que é a prestação de contas, o julgamento, a recompensa, a punição, a consequência de nossas ações. Vamos ler juntos esta parábola, que está na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Acompanhe comigo. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro, 2 e a outro, 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e, então, partiu. O que receberá 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que receberá 2 ganhou outros 2. Mas o que receberá 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que receberá 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E, aproximando-se também o que receberá 2 talentos, disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando, por fim, o que receberá 1 talento, disse:
Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esta parábola é uma ilustração de Jesus sobre o que acontecerá quando ele voltar para julgar o mundo. Ele nos compara servos que receberam talentos de seu Senhor, que representa a Deus. Os talentos são as habilidades, os recursos, as oportunidades, os dons, as bênçãos que Deus nos dá. Cada um recebeu uma quantidade diferente, de acordo com a sua capacidade. O Senhor partiu para uma longa viagem, e deixou os servos livres para administrarem os seus talentos. A história fala de 3 servos, um que recebeu 5 talentos, um que recebeu 2 talentos e um que recebeu 1 talento. O que cada um fez com os seus talentos? O que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2 talentos foram fiéis ao seu Senhor. Eles usaram os seus talentos para negociar, para trabalhar, para multiplicar. Eles dobraram os seus talentos, e ganharam mais 5 e mais 2, respectivamente. Eles foram bons mordomos, bons administradores, bons servos. Eles cumpriram o que o Senhor esperava deles, e honraram o que o Senhor confiou a eles. O que recebeu 1 talento foi infiel ao seu Senhor. Ele escondeu o seu talento na terra, e não fez nada com ele. Ele não usou o seu talento para negociar, para trabalhar, para multiplicar. Ele não ganhou nada, e não produziu nada. Ele foi um mau mordomo, um mau administrador, um mau servo. Ele não cumpriu o que o Senhor esperava dele, e desrespeitou o que o Senhor confiou a ele. Quando o Senhor voltou, ele chamou os seus servos para prestarem contas. O que ele disse a cada um? Ao que recebeu 5 talentos e ao que recebeu 2 talentos, ele disse as mesmas palavras: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ele elogiou a sua fidelidade, a sua bondade, a sua diligência. Ele recompensou a sua fidelidade, dando-lhes mais responsabilidade, mais autoridade, mais bênção. Ele convidou-os a entrarem no seu gozo, na sua alegria, na sua festa, na sua glória. Ao que recebeu 1 talento, ele disse: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ele repreendeu a sua infidelidade, a sua maldade, a sua preguiça. Ele puniu a sua infidelidade, tirando-lhe o que tinha, e dando-o a outro. Ele expulsou da sua presença, para as trevas, onde há sofrimento, tristeza, angústia, condenação. Esta parábola nos mostra que Deus é fiel, bom, justo e amoroso. Ele é fiel, porque ele cumpre as suas promessas, ele honra a sua aliança, ele guarda a sua palavra. Ele é bom, porque ele nos dá talentos, ele nos capacita, ele nos abençoa. Ele é justo, porque ele nos julga, ele nos recompensa, ele nos pune. Ele é amoroso, porque ele nos ama, ele nos dá o seu Filho, ele nos adota como filhos, ele nos dá a vida eterna. Esta parábola também nos ensina a ter uma atitude de fidelidade, de bondade, de responsabilidade para com Deus e para com o nosso próximo. Devemos ser fiéis a Deus, e usar os talentos que Ele nos deu para a sua glória, para o seu reino, para a sua vontade. Devemos ser bondosos com o nosso próximo, e compartilhar os talentos que Ele nos deu para o seu bem, para o seu serviço, para o seu amor.
Devemos ser responsáveis com os nossos talentos, e prestar contas a Deus do que fizemos com eles, e receber a sua recompensa ou a sua punição. Por isso, eu quero te motivar a ter a fidelidade de Deus neste tempo de infidelidade. A ser mais leal e confiável com Deus e com o seu próximo, e a cumprir a sua palavra, a honrar a sua aliança, a respeitar a sua confiança, a guardar a sua fidelidade, a amar a sua escolha. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai experimentar a fidelidade de Deus, que é fruto do seu espírito, que é prova do seu amor, que é sinal da sua aliança, que é caminho para a sua paz. Este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham sido edificados, que tenham sido abençoados. Eu espero que vocês possam ter a fidelidade de Deus em meio à infidelidade do mundo, e que possam ser mais leais e confiáveis. Eu espero que vocês possam ter a fé, a esperança, o amor e a paz de Deus, que são os seus dons, as suas virtudes, as suas bênçãos, as suas marcas em nós. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus guarde a todos vocês, que Deus ilumine a todos vocês. Um grande abraço, e até a próxima. Fiquem com Deus. Amém.